Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Essa Maria era a mesma que pôs perfume nos pés de Jesus e o enxugou com os próprios cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não é para a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e sua irmã também, e a sua irmã e também a Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias no lugar onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de Betânia queria matá-lo a pedradas. E o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo. Mas se anda de noite, tropeça porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou: nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, quer dizer que vai ficar tudo bem. Eles disseram. Mas o que Jesus queria dizer é que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que estava falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Mas estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamando o gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos nós também, a fim de morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas vindo visitar a Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou, está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa de Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia até o túmulo chorar. Maria chegou no lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito. Perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas disseram: ele curou o cego, será que não pode ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Então é até aqui mesmo, irmãos, porque a história continua, né, a ressurreição de Lázaro, mas como já foi lida essa passagem, né, da ressurreição de Lázaro hoje no Esquenta, tá vendo como a gente está numa união, né, de espírito, porque não foi combinado, mas
Deus sabe por qual os meios e os caminhos que Ele quer nos levar, né? Então, essa semana, quando Deus falou ao meu coração que seria essa palavra, eu comecei... Pode sentar, gente. Desculpa, é o nervosismo da primeira vez. E então eu lancei o desafio para o meu filho, né? E aí ele aceitou e a gente começou numa batalha de ele muita tosse, a voz dele ficou bem estranha, né? Falhando, quase que ele não conseguia vir fazer a leitura, né? E eu orando a Deus, Senhor, que ele consiga fazer, né? Porque ele expressou esse desejo, né? E agora há pouco, antes de eu subir aqui, ele falou: mãe, eu acho que eu não vou. Deus, filho, não perde a tua coragem, não desiste não, né? Foi o Senhor que colocou isso no meu coração, vamos dar continuidade, não vamos parar. E aí, agora a gente vai entrar então na palavra. A história conta que Jesus era amigo dessa família. Betânia era um vilarejo, né? Próximo de Jerusalém. Então, Jesus, ele, pelo menos na Bíblia, conta 3 episódios que foi estar com essa família, né? Por certo, muito mais vezes, porque Jesus tinha um elo de amizade com essa família. E a história conta que Jesus tinha o título dessa família, né, como amigos, né? Lázaro era amigo de Jesus. Então, para a gente considerar alguém como amigo, a gente tem intimidade, a gente tem relacionamento com essa pessoa. Então, Jesus amava muito Lázaro. E certa vez Jesus estava longe de Betânia e ficou sabendo que o seu amigo estava doente. Então, a família, que já havia tido muita comunhão com Jesus, cria muito que o Senhor poderia operar um milagre, porque eles já tinham ouvido falar que Jesus curava enfermos, fazia cego enxergar, paralítico andar. Então, quando a família percebeu que a enfermidade era séria, que era grave, logo Marta mandou avisar Jesus, né, que ele estava distante de Betânia. Então, quando chegou o mensageiro até Jesus, Jesus disse que aquela enfermidade não era para a morte. E ainda ele ficou 2 dias nesse lugar, até ele voltar e ir até esse chamado, né, esse aviso. Mas o mensageiro chegou, passou para a família que Jesus viria. E a família começou a ver Lázaro agravar sua enfermidade, né? Foi passando o tempo e ele foi ficando cada vez mais doente, até que sua vida cessou. Imagina naquele vilarejo, né? Vamos trazer para o dia de hoje, o nosso bairro, né? A gente é conhecido no nosso bairro e as pessoas ao redor, nossos vizinhos, nossos amigos, vê que a gente tem como Jesus, o nosso amigo, né? A gente tem comunhão com Ele. Frequentemente as pessoas vê a gente com Jesus, vê que Ele vem à nossa casa para fazer refeição, passar um tempo com a gente. E no momento que eles mais precisavam de Jesus, eles começam a murmurar, dizer que Jesus não veio, né? E os dias foi passando e Lázaro morreu. Lázaro morreu, então a família ficou naquela expectativa. Jesus vai vir pelo menos para o sepultamento, né? Porque o povo judeu, eles não comemoram o nascimento de uma criança. Na verdade, a honra deles é no falecimento, né? Então, eles tratam esse momento fúnebre com muita seriedade, muito respeito. Então, as pessoas naquele lugar imaginavam, Jesus vai vir pelo menos para o funeral, né? E Jesus não chegou. Mas Jesus estava a caminho. E quando Jesus chegou, passava-se já 4 dias que Lázaro estava sepultado. E naquela época era de costume eles embalsamar o corpo, né?
Ou seja, quando eu pesquisei, esse ato de embalsamar era retirado até as vísceras. Primeiro se tira o cérebro, né? Depois as vísceras, para preservar o corpo, né? Depois eles fazem toda aquela faixa, onde que a gente dizem que é múmia, né? E colocam lá, e aí, no terceiro dia, normalmente as mulheres iam até o sepulcro, levava óleos, essências, para perfumar aquele local. Então, um dia anterior de Jesus chegar, Marta e Maria já tinham ido lá no sepulcro, elas já sabiam como estava. Então, quando Jesus está na direção dela, que ela fica sabendo que Jesus está chegando, Marta se apressa e vai ao encontro de Jesus. E Maria fica na casa chorando. E quando ela chega até Jesus, ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque ela sabia, ela confiava no Senhor, ela sabia que Deus poderia operar um milagre. Né, que ele estava enfermo, se o Senhor tivesse chegado a tempo, conforme ela tinha mandado a mensagem, se o Senhor tivesse vindo no mesmo dia, ele tinha chegado a tempo para a cura. Mas Jesus falou que aquela enfermidade era para glorificar o nome de Deus. Então, por isso, ele já sabia que ele ia operar um milagre, ele já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Mas para que o Pai fosse glorificado, foi no tempo de Deus, as coisas aconteceram conforme Deus quis, e não como os homens haviam planejado. Então, daí, ele mandou chamar Maria, né? Ele falou onde que Jesus estava sepultado, e que era para mandar chamar Maria. E ela avisou Maria, Maria depressa se levantou e foi na direção de Jesus para eles irem até o sepulcro. E as pessoas que estavam lá na casa, provavelmente as mesmas pessoas que estavam murmurando, né, comentando que Jesus não veio para curar, que Jesus não veio para dar as honras no momento fúnebre. E as pessoas se levantaram e foram junto na direção, porque imaginavam que Maria foi para o sepulcro chorar de novo, né? E aí, chegando lá, elas viram que Jesus e Marta estavam lá. E naquele momento, Maria falou para Jesus, quando ela chegou até ele novamente, né? Ela falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não estaria morrido, porque ela acreditava, ela sabia que o Senhor poderia também ressuscitar o irmão dela, o tanto que ela cria em Jesus. Ela crê em Jesus, né? A gente tem que falar sempre no presente, porque realmente Jesus até hoje, a gente crê e a gente sabe que Jesus pode operar milagre nos dias de hoje ainda, e sempre vai ser assim. Então, Jesus falou, naquele momento Jesus chorou, na verdade. E as pessoas que estavam ao redor viram que Jesus amava tanto aquela família que ele se compadeceu com aquele momento, e Jesus chorou. Então, Jesus, naquele momento, pede para retirarem a pedra. Jesus poderia ter dado uma ordem para aquela pedra e ela ter se estilhaçado, saído de lá, que era aquela pedra que impedia o acesso até Lázaro. Mas não, ele pediu para que os homens que estivessem ali retirassem a pedra, porque o esforço não era ele que ia fazer. A parte que nos cabe, Deus não vai fazer. Deus faz o que é a parte dele, o que não tem mais jeito. Né? Quando a morte, para os judeus, eles acreditam que até o terceiro dia ainda o corpo pode ressuscitar. Então, o quarto dia não tinha como. E as mulheres já tinham ido lá num dia anterior, ela sabia que estava cheirando mal. Por isso que Maria falou: mas Senhor, já cheira mal. Como quer dizer, nem mexe com isso, está fedendo, entendeu? E ela falou, né, para o Senhor: eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias, que até nós hoje acreditamos na ressurreição, né, na vinda de Jesus, que nós que somos filhos vamos ressuscitar. Então ela cria que Jesus estava falando da ressurreição do último dia. Então, naquele momento, Jesus olhou ao céu e orou a Deus. Não porque naquele momento ele não poderia operar aquele milagre sem que ele tivesse orado. Ele era o dono da vida, né? Ele é o Deus encarnado, então ele poderia fazer do jeito que ele quisesse. Mas ele
se pôs ali como exemplo para a gente orar a Deus no momento das nossas dificuldades, no momento que a gente busca o milagre de Deus. A gente eleva nossos olhos aos céus e clama pelo Pai. E nesse momento ele orou a Deus pedindo para que Deus trouxesse a vida a Lázaro, né? Então, naquele momento, ele falou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai. Sai todo enfaixado, com as suas limitações, mas ele pede para que retirem todas as faixas. Porque quem é amigo de Jesus é livre. Anda com Jesus, com a família de Jesus, na presença de Deus, livre. Nós somos livres do pecado, porque Jesus nos purifica de todo o pecado. Jesus nos liberta de toda opressão, Jesus nos liberta de todo vício, de todas as amarras. Então, naquele momento, Lázaro se encontra com a sua família, aquele momento de alegria. E na palavra, se você for lá para João 12, você vai ver que depois eles têm um momento de cear, né? Que eles estão, a família está na mesa jantando, né? Um jantar promovido por Marta, que na palavra diz que Marta está... deixa eu ver aqui. Que Marta ela está servindo a mesa, né? Ela está tão feliz, está tão grata que Jesus ressuscitou o irmão que ela amava e que a presença de Jesus estava novamente ali na casa dela, que havia vida, que Jesus, o Mestre, tinha ressuscitado a família. Ela estava muito feliz com aquele momento. Então, ali no capítulo 11 fala da morte de Jesus, e no capítulo 12 já fala da vida, da morte de Lázaro, perdão. E no capítulo 12 já está falando da vida, né? Que Deus devolveu a vida, que o Mestre devolveu a vida a Lázaro. Então, essa passagem é uma passagem muito conhecida, né? Então, o que a gente aprende com isso? Que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Não é, as coisas que a gente anseia nem sempre vêm no nosso tempo, da forma que a gente planejou, que a gente desejou. Às vezes, a gente pensa que Deus, né, se esqueceu da gente, ou que Ele está atrasado com o nosso milagre. Devemos confiar e não questionar. Somente devemos esperar em Deus. A gente devemos ter fé e bom ânimo, porque Jesus está a caminho. E se Ele está a caminho, Ele vai nos surpreender. Aquilo que você sonhou, que você desejou, que você está buscando em Deus, não pense que Jesus está indiferente, porque você está vendo um silêncio de Deus a respeito do teu sonho. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando você sonha, por mais que você não recebeu uma profecia de um homem usado por Deus, eis que te digo que Deus vai fazer isso na tua vida, vai fazer aquilo. Às vezes a gente pensa: eu não tenho promessa de Deus na minha vida. Eu sonho, eu desejo tanto numa faculdade, né, concluir a faculdade, um emprego que eu desejo muito, sei lá, a casa própria, o carro novo, mas eu não recebi nenhuma profecia que vai ser assim. Mas por que você tem esse sonho? Porque Deus é o dono do tempo. Ele conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Então, se hoje você sonha, é porque Jesus deu uma pausa aqui no presente, Ele foi lá no futuro, já te enxergou como você hoje sonha, né, o que você deseja alcançar, e Ele volta aqui no teu tempo e Ele coloca esse desejo no teu coração. A gente não precisa ter ninguém profetizando na nossa vida. A partir do momento que a gente tem sonhos e a gente está na presença de Deus, a gente colocar na presença de Deus os nossos desejos, nossos anseios, nossos sonhos, nossas conquistas. Pois, se a gente colocar na direção dEle, pode ter certeza que Ele tem o prazer de nos abençoar, de suprir todos os nossos desejos, nossas necessidades. A palavra de Deus diz que se um pai pede algo se o filho pede algo para o pai tem prazer, o pai carnal tem prazer em atender, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Né, que Ele deu o Filho dEle por amor a nós. Então, olha o grande amor que Deus tem por nós, que Ele deu o seu único Filho por nós. Então, imagina se Ele
não pode atender algo. Ah, mas Josi, o que eu anseio é algo tão, aos meus olhos, difícil de acontecer. Ou talvez ele nem exista. Às vezes, aquela promoção que a gente anseia no trabalho, mas o cargo que eu gostaria mesmo de ocupar não existe. Ou, para mim atingir o cargo que eu desejo, eu preciso ter algo, eu preciso, pelo menos, ter uma faculdade, eu preciso ter algo elevado para atingir esse nível. Deus traz à existência o que não existe. Deus abre porta onde você não enxerga uma porta aberta. Então, creia que Deus pode trazer, Deus pode fazer milagre. Aquilo que você sonha, que você deseja, creia que Deus vai te surpreender. Aquilo que você imagina, que você vê que é bom para você, talvez Deus vá te dar aquilo também, mas Ele tem algo além ainda, porque Ele quer te abençoar no além dos teus olhos, no além do que você imagina. Então, mas Josi, eu já tenho um diagnóstico médico que para medicina não tem mais jeito. Para Deus tem. Se Deus pôde ressuscitar um morto, então pode crer que se é da vontade de Deus, Ele vai operar um milagre. E Ele vai trazer à existência o que já não tem mais como acontecer. Que aos seus olhos, a medicina já diz que não tem cura. Josi, nos dias de hoje é muito comum a enfermidade do autismo. Autismo é um problema neurológico. A criança nasce, mas Deus pode fazer o diagnóstico de ex-autismo. Não existe, mas Deus traz à existência o que não existe. Entende? Então, quanto maior for o problema, maior será o seu milagre. Mesmo que já está sepultado o seu sonho. Josi, já passou o tempo. E eu acho que não é mais para mim isso. Eu até gostaria de fazer uma faculdade, mas uma faculdade leva em torno de 4 a 5 anos. E eu não tenho mais paciência para estar numa sala de aula, ou a minha idade já foi. Não é o nosso caso, que a maioria são jovens aqui. Mas eu não tenho condições, quem sabe o dia que eu ter condições, já foi o tempo, eu já estou velha e tudo mais. Mas esse tempo da faculdade você vai viver também? Então, se em 4 a 5 anos que você estaria se dispondo para estudar, se você não estudar, você vai viver do mesmo jeito? Então, coloca na presença de Deus, ora a Deus, coloca, diz, Senhor, esse é o meu sonho, esse é o que eu desejo. Lá em Efésios 3, 20 diz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo aquilo que pensamos ou que pedimos. Glória a Deus. Sabe aquilo que os seus olhos, para os seus olhos é improvável? Aquela situação que é só um milagre? Mas existe algo que está impedindo. O que pode estar impedindo a nossa vida de a gente receber o nosso milagre? Às vezes é a incredulidade. Muitos não acreditam que nos dias de hoje pode acontecer o que você está esperando. Então, a gente deve retirar essa pedra da incredulidade, porque a parte que cabe ao Senhor, Ele vai fazer, mas a parte que lhe cabe, você tem que retirar. Retire a pedra da incredulidade, retire a pedra do pecado. Mas eu tenho um pecado de estimação, não consigo me libertar. Ora a Deus, porque é só o Senhor para te fazer libertar, para te dar força. Como que eu vou abandonar esse pecado? Joelho no chão, oração. Mas como que eu devo orar? É uma oração assim, cheia de palavras bonitas? Não. Você não conversa com seu amigo? Você não conversa com alguém da sua família? É assim. Chama Jesus para ser teu amigo. Na tua intimidade, antes de dormir, ora a Deus lá no secreto do teu quarto. Às vezes é lá no secreto do teu quarto que você está errando, que você está caindo em tentação, que você peca. Por que não trazer o seu amigo para a intimidade do seu lar? Para o teu secreto?
Senhor, seja sincero com o Senhor. Senhor, é aqui que eu erro, é aqui que eu peco, me dá força, é aqui que eu preciso me libertar desse pecado, às vezes de estimação. Às vezes é o perdão que a gente não libera para alguém que te ofendeu. Ou até mesmo você, no momento de ansiedade, de raiva, você mesmo fala uma palavra que não deveria. E aí o orgulho não te permite ir lá pedir perdão. Então, às vezes, o teu milagre está... Você diz que está atrasado, é porque tem umas pedras aí que você precisa retirar. Entende? E o pecado, ele separa a gente de Deus. Só que Jesus já nos libertou na cruz. Então, quando a gente peca, porque nós estamos sujeitos a pecar, por mais que a gente serve a Deus e procura todos os dias ser melhor, o pecado, às vezes, é um acidente que acontece na nossa vida, não é algo que você programou, quando você viu, aconteceu. Então, ora a Deus, pede para o Senhor te libertar desse pecado. Senhor, eu errei, eu pequei, eu não planejei, aconteceu, foi um acidente. Mas, Senhor, eu peço perdão em nome de Jesus, e porque foi Jesus que nos justificou de todo pecado. Retirar a pedra requer esforços. A parte que você tem que fazer é só você. Deus não vai fazer por você. E saiba que o fim será melhor que o começo. Às vezes, nem sempre, a gente começa na melhor oportunidade de emprego ou no cargo que gostaríamos de atuar. Porém, podemos fazer o nosso melhor com o que temos hoje. Porque fazei tudo como para o Senhor. Nada é em vão. Deus está te vendo todos os dias. Deus te vê quando você acorda, até a hora que você vai dormir. E Deus te acompanha no teu sono, porque muitas vezes é em sonho que Deus se revela para você. Muitas vezes é em sonho que Deus traz os sonhos de Deus para a tua vida. Às vezes a gente acorda assim, depois de um sonho. Que coisa estranha. Sonhei com isso, que eu estava em tal lugar. Às vezes, assim, é algo que você, sabe, nem nunca tinha pensado, mas foi algo tão bom, assim, que te fez bem, parecia um sonho tão real. Pois, às vezes, é dessa forma que Deus se revela, né? E se você colocar na presença de Deus, orar, Senhor, que sonho maravilhoso que eu tive, que eu me imaginei lá naquele lugar. Eu coloco na tua presença que eu gostaria muito de um dia estar lá. Pode ter certeza que Deus vai ter o prazer de te levar até lá. Então, o inesperado poderá acontecer a qualquer momento. Às vezes a gente espera que Deus venha por um caminho e Ele vem por outro. A gente está imaginando que o que a gente deseja, o que a gente quer, vem por um caminho e Ele, como a história aqui de Lázaro conta, eles esperavam a cura da enfermidade. Mas Deus operou um milagre da ressurreição. Então, às vezes a gente está pedindo algo que, aos olhos do Senhor, é fácil, é pequeno, comparado àquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Então, a gente deve se colocar na presença de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, me leva aonde o Senhor quer me levar. E, às vezes, tem situação na nossa vida que é só Deus mesmo. Porque eu posso falar de mim, né? Eu e a minha família, há um tempo, alguns anos já, a gente adquiriu um valor para a construção da nossa casa. Não sei porque Deus me pede para contar isso agora, porque nem estava programado. E aí eu fiz esse empréstimo. Gente, por favor, não vamos usar esse exemplo aí para alguém deixar de pagar alguma conta, tá? Nós servimos a Deus, temos que honrar os nossos compromissos. Mas, enfim, eu fiquei desempregada e achei que o Rudinei poderia assumir essa responsabilidade desse empréstimo. Porém, foi se agravando a nossa área financeira. Quando a gente viu, a gente estava no vermelho do cartão, usando o limite. Chegou um dia até que
o banco bloqueou, que eu não conseguia mais comprar nem débito, nem por crédito, porque o crédito já estava estourado. E eu fui no mercado comprar umas coisas e não passou. E eu só tinha um pedaço de carne no meu congelador. E aí eu tenho um menino que é bem carnívoro, né? Não pode faltar carne, porque ele nem come ovo. E aí a gente passou uma semana, eu controlando aquela carne para dar só para o Vitor comer. Tinha uns ovinhos lá, mas acabou logo, sabe? Porque eu estava comendo ovo. E quando acabou o ovo, daí eu fiquei só comendo arroz e feijão e tal. E aí o Vitor, mãe, você não vai comer carne? Não, filha, a mãe está deixando para você. Então a gente ficou numa situação tão apertada financeira e hoje eu glorifico a Deus que isso faz parte do nosso passado. Glória a Deus por isso. Então, quando a gente estava nesse momento tão apertado, tão difícil, eu orei ao Senhor, Senhor, eu nem estou conseguindo dormir mais por causa dessa dívida, isso está tirando a minha paz. Eu não vejo nem como pagar e está aumentando cada vez mais. Só para vocês terem ideia, eu tinha feito um empréstimo vou falar valores, foi 24 mil e a dívida já estava em 70 mil, porque já tinha passado 3 anos e eu não tinha pagado, eu estava desempregada, não tinha mais como eu pagar. E a dívida só foi crescendo, crescendo. Eu disse, meu Deus, eu não tinha para pagar 24 mil, a hora que eu começar a trabalhar, mesmo assim, vai ser difícil eu pagar 70 mil, né? E aí, a hora que eu começar a trabalhar e começar a ir pagando, a dívida já vai estar mais alta ainda, né? Eu orei a Deus, Senhor, eu não sei nem o que te pedir, Senhor, mas eu sei que isso eu estou perdendo meu sono, estou perdendo a nossa paz, né? E o aperto chegou, as dificuldades também. E passado alguns dias eu comecei a receber ligação do banco. Aí eu olhava e disse, ai, Senhor, vou ter que atender, mas eu não sei nem o que dizer, não tem de onde tirar. Aí um dia eu resolvi atender, de manhã, logo depois que tinha tomado café, resolvi atender. E a moça do banco falando comigo, explicando, a sua dívida era tal, você pagou só tantas parcelas, acho que teria sido uns 8 meses só que eu consegui pagar. Depois eu fiquei desempregada. E hoje a tua dívida está em tal, mas aí se a gente está com uma promoção aqui no banco de liquidar algumas dívidas, se você puder pagar 4 mil reais, a sua dívida fica zerada. Daí, está certo isso. Dela sim, daí você vem aqui no banco, né, até a data tal, para você pagar esse valor. Está bom, vou ver o que a gente consegue levantar, né? Daí ela né, frisou ainda que a data era só até era assim, uma semana, se eu não me engano. Aí eu liguei para o Rodinei, contei para minha família, né, a minha mãe, meu irmão. Daí o meu irmão ainda falou assim, vai lá no banco, porque tem coisa errada aí. Às vezes é um golpe que estão querendo te aplicar, né? Eu disse, não, mas eu não vou pagar nada de forma online, se for para me pagar, eu vou no banco mesmo, né? Daí eu sei que eu fui no banco para ter certeza que era. E era. Daí eu voltei para o Rodinei conseguiu levantar, nem lembro do que foi na época, eu acho que tu tinha férias e que tu pediu alguma coisa assim. A gente não tinha esses 4 mil reais, mas dentro daquele prazo foi um mover de Deus, a gente conseguiu juntar. Aí levei a sogra junto comigo, né? Vamos lá no banco, né, sogra? Primeiro que minha sogra é bem maior que eu, né? Graças a Deus. Se vamos junto comigo, porque eu estou com 4 mil na bolsa, né? Então, vem fazer a segurança aqui, a escolta. E aí a gente foi lá no banco e aí pagamos. Então, eu tinha até uma prova, né? Minha sogra, além do papel, tinha a prova viva que a gente estava liquidando aquela dívida. Então, imagina, só Deus para fazer isso é um milagre, né? Um milagre financeiro. Então, era algo que eu não imaginava que era possível pagar aquela conta e Deus trouxe uma solução, né? Trouxe a existência uma solução de a gente resolver. Então, para a honra e glória do Senhor, essa parte a gente está livre, né? Enfim, outra vez também teve o momento do carro, faltava algumas parcelas e também foi logo nessa época também que a gente não tinha, já tinha vencido 3. Eu sei que ao todo, para pagar o carro, era 12 mil. E aí o banco fez contato, que era se a gente pagasse só 6 parcelas,
também estava liquidado. Ou seja, também foi um outro mover de Deus. Ali a gente deve ter ganhado mais uns 8 ou 10 mil reais, né? Então, assim, só Deus para fazer essas coisas, né? Mas, enfim, foi na... Exatamente, ficou tão... A gente tirava da janta, do almoço para comer a janta, e assim foi ficando bem difícil. Mas, enfim, para a honra e glória de Deus, houve uma solução. Mas porque a gente também se colocou na presença de Deus. Senhor, é assim que a gente tem que fazer, Senhor. E eu entrego a Ti essa situação que eu não vejo como resolver. Então, vamos dar continuidade aqui. Já até me perdi no meu cronograma. Então, Deus, Ele é especialista em operar milagres. Se prepare para ser surpreendido. Porque se Deus ressuscitou Lázaro, Ele pode ressuscitar um sonho teu que está... às vezes você já botou lá na gaveta, ou já até está sepultado. Mas aquele sonho, Deus quer ressuscitar ele na tua vida. Porque Deus se importa contigo. Então, coloca em oração, coloca na presença de Deus, que eu creio que o Senhor vai trazer à existência aquilo que já estava morto, que você já nem planejava mais. Às vezes é um sonho do casamento, né? Às vezes da casa própria. E às vezes até a família que está crescendo. Ai, Senhor, eu desejei tanto, eu orei tanto, eu pedi ao Senhor que eu quero ter uma grande família. E às vezes, Senhor, eu não consigo enxergar essa família grande, porque nos dias de hoje está tão difícil a educação, tudo está tão caro. Mas se prepare que Deus tem algo além do que você está esperando. O Senhor pode te surpreender. Numa noite, num dia, o Senhor pode fazer, através de ti, nascer uma nação inteira. E Deus pode operar um milagre através desse teu sonho. Muitas vidas vai ser alcançada em nome de Jesus. Você vai glorificar muito a Deus com esse sonho que você tem hoje, porque esse sonho é plano de Deus. Esse era o projeto do Senhor para a tua vida. Creia, tão somente creia que Deus vai te surpreender em nome de Jesus. Quem anda com Jesus está livre. Os amigos de Jesus não ficavam presos, nem amarrado ao pecado, e nem fica até hoje amarrado ao pecado, às tristezas, à humilhação. Quem sabe neste momento te veio à mente alguém que não está mais aqui na casa do Senhor ou na presença de Deus. Às vezes alguém da tua família que há muito tempo já parou no meio do caminho e que Deus está colocando ele agora no teu pensamento. Você sabe quem é. Decida ser um intercessor por essa pessoa. Decida orar por ela. Se preciso for, faça um contato com ela essa semana. Peça para o Senhor, para Deus te ajudar, te dar estratégia, para ajudar essa pessoa a vir para os caminhos do Senhor de novo. Que Jesus traz a vida espiritual para aquele que já está morto. Deus traz a vida novamente ao seu amigo. Pedro negou Jesus 3 vezes. E quando Jesus apareceu para ele novamente, ele disse, esqueça todo o passado. Ele não disse com palavras, mas com atitude Pedro entendeu. Esqueça todo o passado, porque eu ainda sou teu amigo. Então, Jesus jamais rejeita alguém que se afastou da presença de Deus. Que a gente possa se colocar na presença de Deus e pedir que o Senhor nos dê força e palavras, que Ele abra a nossa mente, nosso entendimento, nos dá estratégia para a gente chegar até as pessoas que às vezes já pararam no meio do caminho, para voltar a caminhar com o amigo Jesus, né? Caminhar com você na presença de Deus. Que você possa ser alguém que está ajudando, colocando essa pessoa na presença de Deus. Se ela está fraca, ajuda ela a levantar. Ela não consegue mais orar, ora por ela. Faz o convite, às vezes ela não
sabe? Ela recebe tanto convite para ir para balada, para ir para festa, para ir para coisas do mundo. E você, às vezes, fica se limitando de fazer um convite para essa pessoa. Por mais que, às vezes, ela não aceite, não desanime. Não deixe de orar por ela. Não deixe de interceder por ela. Porque Deus jamais rejeita uma vida. O Senhor, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, a palavra de Deus diz que quando a gente ajuda ajuda uma pessoa que parou no meio do caminho, a gente junta labaredas, brasas, fogo para a nossa vida espiritual, para nossas cabeças. Então, ajude alguém. Pode ter certeza que o Senhor vai te honrar. Nada é em vão. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Então, assim como você é importante para o Senhor, aquela vida que está parada no meio do caminho também é importante. Deus vai usar você. Você vai regar essa plantinha que está murcha. Ela já nasceu, ela já brotou, mas nunca talvez chegou ao ponto de dar fruto, porque não chegou a maturidade espiritual nela. Ela parou no meio do caminho. Ajude a regar essa plantinha a ter vida novamente. Então, na história do túmulo para a mesa. Lázaro, depois que ressuscitou, Jesus foi estar com ele na casa dele. Olha a intimidade, olha que alegria. Então, queira você também ser um amigo de Jesus e convidar ele hoje para entrar na sua casa. Porque a gente não vai abrir a porta da nossa casa e o primeiro que passar na rua a gente chama, ei, vem aqui jantar com a gente ou tomar um café. Só senta-se à mesa quem a gente tem intimidade, quem é amigo. Então, queira, nesta noite, faça uma oração de entrega. Busque a presença de Deus. Senhor, eu quero ser seu amigo. Eu quero que o Senhor me ajude a caminhar ao lado de pessoas que pararam. Me dê força para ajudar eu ser amigo dela e ajudar ela a caminhar com o Senhor. Porque a mesma amizade que eu tenho contigo, eu quero que essa pessoa também tenha. Então, se coloca na presença de Deus e peça que Deus te ajude, que Ele vai te surpreender. Deus tem algo personalizado só para você. Busque ter intimidade com esse amigo Jesus. Porque Deus pode te surpreender, Ele vai te dar aquilo que você nem nunca imaginou. Sabe, algo que, sei lá, não tem nem como você imaginar. Você nunca pensou nisso, nunca sonhou. Mas Deus, Ele é especialista em milagre, Ele é especialista em nos surpreender. Quando você está em Cristo, é o melhor lugar da sua vida. É a maior honra que você pode ter. Seja amigo de Jesus. Amém? Então, era isso que eu tinha hoje preparado, né, para trazer. E eu só quero concluir dizendo que eu jamais imaginei estar aqui falando, pregando a palavra de Deus. Então, eu caminho na presença de Deus desde criança. Um período da minha juventude eu fiquei um pouco afastada, mas a graça e a misericórdia de Deus me trouxe novamente para a presença do Senhor. Hoje eu sou grata a Deus pela família que Deus me deu, né? O meu esposo, o nosso filho. No começo eu caminhava sozinha, no início do nosso relacionamento. E depois Deus trabalhou no coração do Rodinei. E hoje a gente caminha junto. E Deus me surpreendeu, porque eu queria ele do meu lado na igreja. E hoje ele está até tocando na casa do Senhor. Então, né, eu também não imaginava jamais fazer parte do ministério de louvor. E um dia eu recebi um convite de um pastor para ajudar no vocal, porque havia necessidade em uma outra igreja, né? Então, Deus foi me capacitando. Hoje eu faço parte do vocal, estou começando ainda, né? Me sinto bem inexperiente, mas estou pedindo do Senhor que o Senhor possa me capacitar, que possa me usar. Então, Deus já me surpreendeu, né? Meu esposo caminha comigo, está no ministério. Deus nos deu um filho lindo
que também está buscando do Senhor a capacitação para entrar no ministério. Glória a Deus, ele está evoluindo bem, assim diz o professor, né? Louvado seja Deus. E trazer a palavra aqui é uma responsabilidade muito grande. Eu passei uma semana assim bem, sabe, ansiosa, me preparando, orando, jejuando, mas olha, não foi fácil. E aí agora aqui a gente deixar o Espírito Santo usar a vida da gente é assim algo gostoso, sabe? Só que a gente fica com aquele receio porque é muita responsabilidade. Mas então, eu quero compartilhar com vocês que isso daqui é algo que eu jamais imaginei, mas foi o Senhor que me fez sonhar, que deu essa oportunidade. Então, assim, ó, Deus nos surpreende. Amém?